Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Olha, ajudar uma criança a entender aquela verdadeira tempestade de sentimentos que vira e mexe acontece dentro do coraçãozinho dela é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores responsabilidades que a gente tem, na verdade. Hoje nós vamos destrinchar uma ferramenta incrível, super empática e baseada na fé, que foi criada exatamente para isso, o Kit Colorir Emoções com Deus. Então, vamos direto ao ponto e descobrir como esse material transforma coisas tão simples, tipo papel e lápis de cor, numa ponte gigantesca para conexão emocional e espiritual. Mas antes de falar da solução, a gente precisa olhar para o problema. Como será que as telas afetam as emoções das crianças hoje em dia? Esse é um dilema super moderno. Desde muito cedo, o mundo digital joga uma avalanche de estímulos nas crianças. E o resultado? Desregulação emocional, ansiedade e mentes que literalmente não conseguem desligar. O material que estamos analisando vai direto nessa ferida, propondo a criação de um verdadeiro refúgio offline, um espaço seguro para a criança processar tudo o que ela está sentindo, sem pressa. Para entender como a gente constrói esse refúgio, nosso roteiro de hoje vai passar por 5 partes bem diretas. 1. O propósito das emoções. 2. O poder do papel. 3. Guiando a criança. 4. O mapa dos sentimentos. E 5. Conexão e aceitação. Vamos lá! Começando pela seção 1, o propósito das emoções e como normalizar os sentimentos da criança. A ideia central aqui é sensacional de tão simples. O objetivo é normalizar absolutamente tudo que a criança sente. Raiva, tristeza, medo, alegria. A premissa é que nenhuma emoção é inerentemente errada. O método tenta puxar esses sentimentos para a superfície, sabe? Tornando tudo isso reconhecível e, o mais importante, criando um ambiente totalmente seguro para que a criança possa sentir e falar sobre isso sem medo. Tem uma frase do material que resume isso perfeitamente. Aqui, o colorir não é apenas uma atividade, mas um momento de escuta, cuidado e oração. Ou seja, o ponto crucial não é dar um desenho para a criança pintar só para mantê-la ocupada ou quietinha. Nada disso. O ato de pintar funciona como um veículo totalmente intencional. É para criar um espaço sem correria, onde a criança consiga colocar para fora o que sente, criando uma conexão espiritual e emocional super profunda. Entrando na seção 2, o poder do papel. O colorir manual contra os aplicativos digitais. O material bate muito nessa tecla de usar o papel mesmo, fugindo das telas. Vamos dar uma olhada nos motivos científicos e de desenvolvimento por trás dessa escolha, que é tão categórica. O contraste entre esses dois mundos é gritante. Pensa no colorir manual. Os benefícios são tangíveis. Melhora a coordenação motora, o foco vai lá em cima e áreas do cérebro responsáveis por organizar as emoções são ativadas na hora. Agora, do outro lado, o tempo excessivo de tela é um gatilho clássico para agitação. Ele derruba a concentração e corta aquela interação sensorial física que é vital na infância. Então, enquanto o papel ajuda a regular ativamente a criança, o ambiente digital quase sempre joga a ansiedade lá para o alto. Isso tudo fica muito claro nessa ideia de profundo impacto. O papel convida a calma, a tela, muitas vezes, convida à pressa. É um baita lembrete, não é? A interação física de segurar os lápis e passar no papel meio que obriga a mente superacelerada da criança a frear. A mente precisa acompanhar o ritmo das próprias mãos. Isso exige um compasso mais lento e muito mais reconfortante, algo que aquele toque frenético na tela de um tablet não tem como oferecer de jeito nenhum. Chegamos na seção 3, guiando a criança com os passos práticos para os responsáveis. O material não larga a nossa mão. Ele dá um roteiro exato de como guiar esses momentos, sem botar pressão ou cobrança em cima dos pequenos. É um processo incrivelmente simples dividido em 4 passos super tranquilos. Passo 1. Ajudar a criança a dar nome ao que ela está sentindo. Passo 2. Ler a oração correspondente com uma voz bem calma e serena. O passo 3 é talvez o mais libertador. Deixar a criança colorir do jeito dela, livremente. E o passo 4 é terminar esse momento com um abraço. Ou até mesmo apenas respeitando o silêncio. Tudo foi pensado para fluir de forma super orgânica. E para garantir que esse ambiente seja mesmo seguro e sem pressões, os adultos têm algumas regrinhas de ouro para seguir. A instrução é muito clara. A gente não deve corrigir as cores que a criança escolheu. Se ela quiser pintar uma árvore de roxo na hora do medo, tá tudo certo. É a forma dela se expressar. Também não dá para forçar a criança a falar, nem ficar apressando o tempo da atividade. O nosso papel ali é observar muito mais do que perguntar. O foco total tem que ser demonstrado um acolhimento absoluto. Passando para a seção 4. O mapa dos sentimentos, explorando emoções e cores específicas.
Aqui a gente vê a magia da metodologia acontecendo na prática. O material cria uma espécie de linguagem visual universal para as crianças, ligando sentimentos complexos a cores e orações bem simples. Olha só, a beleza desse contraste. De um lado, a alegria, toda associada ao amarelo, numa cena viva, iluminada e cheia de sorrisos enormes. Do outro lado, a tristeza, envolvida em tons de azul, mostrando uma criança abraçada com um ursinho de pelúcia, num conforto bem mais silencioso. Quando a gente junta essas emoções primárias com cores e orações curtinhas, a criança ganha um vocabulário super poderoso. Ela consegue mostrar exatamente como está se sentindo, sem precisar explicar com um monte de palavras complexas. Mas e quando vem aquela emoção mais explosiva, tipo a raiva vinculada ao tom vermelho? Repara na postura da criança na arte, os braços cruzados, a frustração nítida, mas tem um adulto do lado agindo como uma presença firme e paciente. As orações que acompanham essa fase não dizem para a criança engolir o choro ou fingir que não está brava. Pelo contrário, elas guiam a mente para respirar fundo, acalmar o corpo e escolher a paz no lugar da explosão. É um reconhecimento honesto da raiva, só que com um caminho seguro para dissolvê-la. E também temos a abordagem para a ansiedade, ilustrada em azul claro, que capta direitinho aquela vulnerabilidade de um coração preocupado. A ansiedade na infância pode ser silenciosa, mas ela é muitas vezes avassaladora. O material trata isso com uma delicadeza enorme, mostrando a criança sendo consolada. A orientação espiritual sugere que a criança entregue essas preocupações para Deus. O simples fato de colorir fisicamente, junto com palavras de conforto, funciona para liberar toda aquela tensão acumulada no corpinho e na mente dela. E vamos para a nossa última etapa, a seção 5, conexão e aceitação. Quais são as lições finais? Depois de percorrer toda essa teoria e prática, é hora de entender o grande objetivo por trás dessas páginas em branco e caixas de lápis de cor. Os aprendizados aqui são fundamentais para um desenvolvimento super saudável. Primeiro, absolutamente todas as emoções fazem parte natural da vida e nenhuma delas precisa ser reprimida ou escondida. Segundo, a crença na presença constante de Deus traz uma base de segurança imensa para a criança. E, acima de tudo, fica provado que juntar o colorir no papel com um diálogo calmo e uma oração atua como um bálsamo real. Isso acalma o coração da criança e solidifica absurdamente o vínculo de confiança entre ela e o adulto. Para fechar nossa análise de hoje, fica uma reflexão super profunda. Como momentos tão simples e totalmente desconectados das telas hoje podem mudar o futuro emocional de uma criança. No mundo que cobra que a gente seja cada vez mais rápido e esteja sempre online, tomar a decisão consciente de desligar as notificações, sentar do lado de uma criança e apenas dividir a simplicidade de uma caixa de lápis de cor pode ser a atitude mais poderosa de todas. É um momentinho de quietude no presente, que com certeza vai ressoar como força por toda a vida. Pense nisso. Um abraço e até a próxima.